A paz dos irmãos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Gostaria de ler uma escritura com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante, que fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muitas pessoas dizem que aqui se encontra uma Trindade Santíssima, que, segundo o que eu entendo, da Trindade Santíssima são três pessoas, é um Deus dividido em três pessoas distintas e separadas. Três pessoas distintas, uma não é a outra, cada uma tem sua função, seu nome, e cada uma delas é onipresente, onipotente, onisciente. Uma não é a outra, mas contudo o mesmo Deus, que é uma coisa difícil de entender, mas dizem eles que é assim. Primeiro, Jesus Cristo estava como homem, veio ser batizado para cumprir toda a justiça. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali o Espírito desceu em forma corpórea de pomba e repousou sobre ele, e uma voz veio do céu. Jesus estava como homem sendo batizado para cumprir a justiça, o Espírito desceu. Segundo o que algumas pessoas dizem, o Espírito Santo é uma pessoa distinta, uma pessoa divina, ele é o Deus Espírito Santo. E Jesus é o Deus Filho, uma pessoa divina também, uma não é a outra. Então estaria descendo uma pessoa divina sobre outra pessoa divina? O Deus Espírito Santo estaria descendo sobre o Deus Filho? Não dá para entender. E a voz que veio do céu porque o seu trono habita no céu, está no céu, porque o céu é o seu trono de glória. Mas Jesus, ele tem uma dupla natureza, ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele estava na terra sendo batizado por João, mas como Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, então aquela voz poderia sair de qualquer canto, não quer dizer que seria uma outra pessoa, seria a natureza divina de Jesus Cristo. E a pomba que desceu sobre Jesus Cristo era só um sinal para que João visse. Está aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 31, que João disse: Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aliás, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo é uma pessoa divina e desceu sobre Jesus, que é outra pessoa divina, e Jesus agora está dizendo, e agora João Batista está dizendo que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Batizar é fazer a pessoa mergulhar, é encher a pessoa com o Espírito Santo. Mas se o Espírito desceu sobre Jesus, como que Jesus pode batizar com o Espírito Santo? Porque lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito que Deus disse assim: E disse Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, ou seja, toda a carne será cheia do meu Espírito, mergulharei toda a carne no meu Espírito, batizarei as pessoas com o meu Espírito, encherei do meu Espírito, Deus disse. E agora está dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. E aquela pomba que desceu era um sinal para que João visse que aquele ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No 29 diz assim: No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como homem, como um sacrifício. Ele veio como holocausto para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele era o próprio Deus encarnado, como diz a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1,
que diz assim, que no princípio ele era o verbo, era o plano de Deus, estava na mente de Deus. Estava com Deus, sim, na mente de Deus, era o plano de Deus, mas esse verbo era o próprio Deus. E diz no versículo 14 do capítulo 1 de João, que esse verbo que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é a manifestação visível do Deus invisível, ele é o que se fez carne, o Deus que se fez carne para morrer numa cruz. Ele era homem e era Deus. E aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 22, diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo falando com seus discípulos e disse assim, soprou sobre eles e disse para eles, recebei o Espírito Santo. Como que uma pessoa divina pode soprar outra pessoa divina? Como que o Deus Filho pode soprar o Deus Espírito Santo? Se você parar para analisar que ele era 100% homem, 100% Deus, como homem, ele veio para uma missão, ele veio para uma tarefa de morrer na cruz para perdoar nossos pecados, derramar o seu sangue, ele era o holocausto de Deus, o sacrifício de Deus. Ele era nosso irmão, ele tinha fome, ele tinha sede, ele dormiu, ele se cansou. Mas como Deus é o que batiza com o Espírito Santo, como Deus ele não se cansa, não toscaneja, não dorme, como Deus ele anda sobre as águas, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele tem uma dupla natureza. Quando fala que ele batiza, que Jesus batiza com o Espírito Santo, ele está dizendo que Jesus é Deus. Quando ele sopra o Espírito, ele é como Deus. Agora, quando ele se batizou como homem. Quando ele foi para a cruz, ele foi como homem, humilhado, pisado, massacrado. Então ele era homem e era Deus. Por isso que ele fala em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu, homem, natureza carnal, humana, vosso irmão. E o Pai, o Espírito Santo que habita em mim, somos um. Como ele diz em João 14, versículo 6 em diante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e estão vendo. Quando Filipe pergunta para ele assim, então me mostra o Pai que eu quero saber quem é Ele. Isso é que me basta. Ele disse, estou tanto tempo convosco que não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Eu não cresço que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que faço, não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A dupla natureza de Jesus. João 17, ele fala assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, este nome de Jesus é o nome de Deus, o nome do Pai que foi revelado através daquele homem, da carne. Deus se fez carne e revelou o seu nome como homem para nós. Que Deus abençoe. Você sabe que Jesus Cristo ele é único, não existe outro, não tem divisão, porque o próprio Deus disse que um lar dividido não subsiste. Como é que Deus iria se dividir? Não tem como a divisão de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.